dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Maria, estamos na cidade de Taubaté, São Paulo, e vamos apresentar nosso primeiro podcast da Irmandade de Jogadores Anônimos, ou seja, o Pod Já. Em uma conversa descontraída e com muita experiência pessoal, vamos falar sobre a doença do jogo compulsivo e os 12 passos de recuperação. Estão comigo o Antônio, o Paulo H., Senhora Lemos, Roger e Miguel. Convido agora a todos para fazermos em conjunto a oração da serenidade. Pode puxar a oração, Antônio. Pausa para a oração. Oração. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje. Vamos então à nossa primeira pergunta do dia. Em que momento você percebeu que o jogo estava transformando em uma doença? Paulo, conta um pouco para nós, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo H. Eu sou um jogador compulsivo em recuperação desde 26 de janeiro de 2004. Quanto à pergunta, não houve para mim somente um momento específico para essa percepção. Isso aconteceu com alguns excessos da minha parte, tais como parar de pagar uma previdência privada que eu pagava por mais de 20 anos e para ter dinheiro, para ter combustível para jogar, eu simplesmente cancelei sem saber para onde iria aquele dinheiro depositado por mais de 20 anos. Total insanidade. Pegar dinheiro da bolsa da esposa, um roubo, também me deixou muito preocupado. Além disso, eu começava a jogar todos os dias, perdendo quantias infinitamente maiores do que a minha possibilidade, do que a minha condição social. A minha vida se tornou ingovernável. Eu sou Antônio, jogador compulsivo em recuperação, há 15 anos e 2 meses sem fazer a primeira aposta, e eu percebi que o jogo estava se tornando compulsivo e uma doença para mim, quando nas várias tentativas infrutíferas de parar de jogar, uma delas eu deixei cartão de crédito, talão de cheque, que ainda existia naquela época, e fui almoçar no trabalho, e fui almoçar apenas com R$50 no bolso. Cheguei no restaurante onde ia almoçar, o gerente do restaurante me ofereceu um almoço executivo, uma garrafa de vinho chileno, mas era o Turf Bar, o restaurante onde eu estava almoçando. Os R$50 então que sobrou, eu joguei no páreo da África do Sul, ganhei R$3.800, isso meio-dia na hora do almoço, 2 horas quando terminou o almoço, eu havia perdido os R$3.800 e saí devendo R$600 ao gerente do restaurante que eu tomei emprestado. Esse foi um momento em que eu percebi que eu realmente estava doente. Olha, a compulsão do jogo é uma doença, não é fácil, né? Mas é possível. Recuperação, um dia de cada vez. Para mim, eu acordei e aceitei o primeiro passo de recuperação depois de muitas recaídas e tive a ameaça de ser internada, perder a guarda do meu filho. Ou eu parava de jogar, ou eu nunca mais iria ver meu filho, né? Então, para você, Miguel, qual passo você se identificou ao entrar em JA? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Miguel. Estou abstêmico há 7 meses e 18 dias. Eu identifiquei muito com o primeiro passo. Quando eu entro numa clínica de recuperação,
o primeiro passo, ele veio falar de impotência, né? Que eu não conseguia mais me controlar. Que minha vida tinha se tornado ingovernável. Então, eu já sabia que isso tinha acontecido, só que eu não sabia o tamanho real da doença. Para mim, o dinheiro em conta era só números. E em espécie era só papel. A minha doença, ela tirou tudo de mim. Então, eu entrei numa clínica e a especialidade dela era dependência química, né? Mas dentro de um parâmetro da onde começou tudo, a recuperação, dentro de um AA, eu comecei a estudar e vi o tamanho real da minha impotência e que minha vida tinha se tornado ingovernável. Eu não tinha mais família, eu não tinha mais vida social, eu não tinha mais nada. Era só eu e minha doença. Destruição total. Roger, conta um pouco. Qual passo você se identificou para entrar em JA? Quando entrou em JA? Bom dia, boa tarde, boa noite, todos que nos ouvem. Agradecer a oportunidade de conversar, né, nesse podcast, o tema tão importante sobre a doença, compulsão pelo jogo. Meu nome é Roger, sou um jogador compulsivo em processo de recuperação há 2 anos e 4 meses na Irmandade. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito teimosa, uma pessoa muito cabeça dura, uma pessoa difícil. Então, perceber que o jogo estava se tornando uma doença para mim não foi algo fácil e não foi algo que eu percebi antes de ingressar para a Irmandade. Eu só percebi que o jogo era uma doença que estava me levando à destruição emocional, financeira, espiritual, após conhecer a Irmandade. E isso se deu muito em função do primeiro passo de recuperação. Sem dúvida, na minha pequena experiência de Irmandade, o primeiro passo, ele esclareceu muito sobre essa doença, sobre o tamanho dessa doença, sobre o que ela é capaz de fazer com o ser humano, sobre o que ela é capaz de fazer com as pessoas que o adicto mais ama. Eu sou impotente perante o jogo, a minha vida se tornou ingovernável. Obrigada, Roger. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a senhora Lemos, faço parte de Jogadores Anônimos, estou algumas 24 horas em abstinência, porém, quando algum tempo que eu cheguei em Jogadores Anônimos, descobri, né, que eu era uma pessoa doente, fui procurar ajuda, chegando lá, eu fiquei muito assim, não consegui me descontrair, porque percebi que eu era a única mulher no meio de tantos jogadores. E desde o momento, todo momento eu fui muito bem acolhida. E consegui ficar lá 3 anos, no meio daqueles homens todos, né, que me deram o maior suporte para poder não jogar. E hoje eu me encontro abstinente há 28 anos, sem a primeira aposta. Complicado. Obrigada, senhora Lemos. Paulo, qual passo você se identificou a entrar para Jogadores Anônimos? Então, conforme eu tinha falado inicialmente, há 20 anos atrás, quando eu entrei na Irmandade, eu recebi eu posso dizer que eu fui abençoado, porque caiu a minha ficha quanto ao passo 1. Eu acreditei naquele momento que a minha vida havia se tornado ingovernável. Eu precisava entender que eu precisava de ajuda e eu consegui aceitar. Eu não podia fazer sozinho. Essa ingovernabilidade precisava da ajuda, de toda a ajuda possível. Então, o passo 1, ele até hoje fala muito forte no meu coração.
Se você acha que tem problemas com o jogo, está com dificuldades em parar, te convidamos a participar de reuniões online pelo aplicativo Zoom. Acontecem todos os dias, de domingo a domingo, no mínimo 2 horários por dia. E para mais informações, acesse o nosso site www.jogadoresanonymos.org.br. Qual a sugestão você daria para alguém que está começando a perceber que pode estar sofrendo com a doença do jogo compulsivo? Paulo, conta um pouco para nós. Então, na minha opinião, é bastante difícil essa pergunta, porque níveis de compulsão eu acho que são variados, né? Mas é claro que eu sugiro, né, o programa de 12 Passos dos Jogadores Anônimos e também 90 dias, 90 reuniões. Acho importante. Meu irmão Paulo, você vai me desculpar, mas eu não acho que seja tão difícil a pessoa identificar que está tendo problema com o jogo. Ela sabe que está tendo problema com o jogo. Então, o importante é ela perceber logo que problema com o jogo é uma doença. E não ter vergonha de ser doente do pescoço para cima. E ser doente do pescoço para cima, pedir ajuda. O importante é pedir ajuda logo. E um dos lugares em que ela deve pedir ajuda e que a ajuda funciona é em Jogadores Anônimos. Essa que é a sugestão que eu dou. Chegar na Irmandade é o primeiro passo, né? Muito importante, né? Sim, exatamente. Chegar na Irmandade de Jogadores Anônimos. Obrigada. Senhora Lemos, você, como mulher, quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante o processo de recuperação e como você superou? Então, a superação foi muito fácil, porque do momento que eu descobri que eu era uma pessoa doente, eu tive todo o apoio de Jogadores Anônimos, dos meus irmãos, e comecei, né, a fazer a programação como era sugerido. E assim eu venho fazendo essa programação que me sugeriram essas 24 horas atrás, e tem dado certo. E essa superação, eu acredito que é para a minha vida toda. Eu botei em prática, embora às vezes a gente ache um pouco difícil, mas eu tenho certeza que não é impossível. E eu estou superando, porque é um dia de cada vez. Como você ficou sabendo de JA e quando? Então, Qual momento foi? Que ano? Foi em 1996. Eu estava num desespero total, né? E onde um dia antes eu tinha tentado me suicidar, porque eu queria dinheiro e não estava conseguindo arranjar. Os agiotas começaram a negar, porque eu não tinha como pagar, né? Então eles começaram a cobrar e eu fiquei num desespero total e, enfim, tentei me suicidar. E um dia, uma noite, eu estava assistindo, né, um programa de TV e apareceu lá, né, uma chamada, né? Se você tem problema com o jogo, aqui eles ajudam. Nós somos de um grupo que estamos ajudando a pessoa que não sabe como parar de jogar. E eu não pensei 2 vezes. No dia seguinte, eu fui até antes do tempo, né? Era à noite, eu cheguei lá meio-dia, fiquei lá esperando, né, para que a reunião começasse, e deu tudo certo. E aqui estou, né, feliz, e para poder falar para vocês que existe vida após o jogo. Você disse que quando chegou lá, você foi a primeira mulher, né? Você é a primeira mulher a entrar em Jogadores Anônimos. Você acha que sentiu? Você foi julgada por isso? De maneira alguma. Fui muito bem acolhida. As pessoas, os homens, né, no caso, né, era tudo barbados. Chama dela, a humanidade de jogo era diferente, né? Era como agora. E fui muito bem acolhida. Fiquei lá 3 anos. Eles continuaram me ajudando até hoje, né? Me ajudam até hoje. E assim, em nenhum instante eu fui julgada por ser mulher. Por quanto tempo ficou só você de mulher? 3 anos.
Depois chegou uma outra senhora que para mim foi uma festa, né? E a gente chama da segunda dama, de Jogadores Anônimos. Obrigada. Imagina. Com o surgimento das plataformas online, quais ferramentas são mais úteis em sua recuperação do jogo compulsivo? Miguel, conta um pouco para nós. Eu venho de uma recuperação dentro de uma unidade. A partir do momento que eu saio de lá, da clínica, é sugerido para mim 90 dias, 90 reuniões, evitar hábitos, pessoas e lugares e apadrinhamento, né? O apadrinhamento, ele é muito importante. Tem um evite, procure. E para mim, a recuperação hoje foi sugerido evitar rede social. Porque a rede social, ela tem muita chamada de plataformas online, sabe? Então, eu procuro muito evitar isso, porque eu estou muito prematuro ainda dentro da recuperação, eu não tenho muitas habilidades. A minha maior recuperação para mim é o meu passado, porque eu chego num lugar totalmente destruído, totalmente uma destruição total. Então, a minha recuperação hoje continua sendo eu mesmo, mas sempre ouvindo um padrinho e sugerido, porque eu não consigo, sozinho eu não consigo, eu preciso da Irmandade. Quanto tempo você ficou internado? Eu fiquei internado por 6 meses. Esses 6 meses está incluído 7 de recuperação? Sim, 7. Tem 1 mês e 18 dias que eu saí da clínica. Obrigado. Roger, como que você utiliza as ferramentas para recuperação? Quais são as ferramentas mais úteis para você? Maria, que assunto moderno, né, atual. Muito importante a gente conversar sobre as plataformas eletrônicas. Eu sou de um tempo em que eu tinha que ir até o jogo. Eu tinha que fazer cadastro, eu tinha que fazer cheque. E hoje o jogo está aqui bem na palma da minha mão. O jogo está dentro de casa. O jogo está dentro do banheiro da minha casa. O jogo está em cima da minha cama, ao lado da minha esposa, no meu trabalho. O jogo está em todo lugar. Plataformas eletrônicas, Jogadores Anônimos não é contra o jogo. Os Jogadores Anônimos se preocupa com aquele que sofre com a doença compulsão pelo jogo. Mas as ferramentas são inúmeras. Inúmeras ferramentas podem ser utilizadas para tratar, para deter essa doença. Mesmo, ainda que existam as plataformas eletrônicas hoje, existem inúmeras ferramentas, mas eu destacaria uma que, da mesma forma como as pessoas tinham que ir até a reunião, as pessoas tinham que se deslocar até a reunião, hoje a reunião vem até nós. Hoje existem as reuniões online. Eu diria que talvez a principal ferramenta são as reuniões. E as reuniões online, então, seriam o maior destaque. É muito importante que você falou, né, Roger? A questão das ferramentas. No começo você fala que o jogo está com você em todo momento. Seria o seu celular, seria a ferramenta, um computador, um notebook, etc. Mas a recuperação também está nele, né? Você pontuou aí que as reuniões online acontecem dentro do aplicativo. Então, ao mesmo tempo que nós andamos com o jogo, andamos com um cassino no bolso, nós também temos a ferramenta como recuperação. Obrigada. Informamos que, além das reuniões online, contamos também com 34 salas de reuniões presenciais, todos os dias em várias cidades do Brasil. E para mais informações, acesse o nosso site www.jogadoresanonimos.org.br. Estando em JA, o que te ajudou nos momentos de aflição com o estudo e o conhecimento dos 12 passos? Paulo, conta um pouco para nós. Então, primeiramente foi o apadrinhamento, tá? É muito importante. Eu, com 30 dias, eu tinha um padrinho
uma pessoa que me ajudava, me aconselhava, coisas que eu ainda não falava com todos, o meu padrinho muito me ajudava. Depois do apadrinhamento, quando eu fiz 3 meses, eu comecei a me envolver com os serviços da Irmandade. Como me fez bem me envolver com os serviços. Além da frequência de reunião, fazendo qualquer serviço na Irmandade, me ajudou. Então isso foi me tornando uma pessoa grata por cada 24 horas que eu ficava longe da primeira posse. Se você conhece alguém que tem problemas com o jogo, procure nossas linhas de ajuda através dos números DDD 21 99750 3174 ou DDD 11 99571 6942. E para mais informações, acesse o nosso site www.jogadoresanonimos.org.br. É importante, meu irmão Paulo, você lembrar, fala assim, além do apadrinhamento, para mim foi importante fazer a distinção entre abstinência e recuperação. Nos primeiros tempos de programa, eu fiquei muito tempo abstinente. Só depois que eu comecei a praticar realmente os 12 passos do programa, é que eu entrei em recuperação. Então, é importante praticar os 12 passos do programa de recuperação, praticar os 12 passos de unidade. Eu sempre brinco assim, durante os meus 3 primeiros anos de programa, eu fui abstinente. Só quando eu pratiquei o passo 4, o passo 5, é que eu realmente comecei a entrar em recuperação. Então, essa distinção é importante para aqueles que entram para o programa. Miguel, você já tem um bom conhecimento dos 12 passos nesse tempo de abstinência? Conta um pouco para nós. Os 12 passos da Irmandade, o da Irmandade, ela tem 12 passos, né? E para mim, me ajudou muito, porque eu consegui encarar eu mesmo. Porque com a minha doença, eu não dou conta. E eu entendi que eu tenho que me tratar. Os 12 passos ajudam eu a falar de mim. É tão difícil a gente falar da gente, né? É tão difícil, é mais fácil a gente apontar o outro. Mas a partir do momento que eu chego em JA, eu consigo ver meus defeitos de caráter. Porque eu que tenho que querer. Sou eu que preciso de ajuda. Então, o apadrinhamento, eles direcionam a gente. E aí, do meu jeito, nunca deu certo, né? Então, tem um terceiro passo que fala que entregar minha vida e minhas vontades na mão do poder superior. Então, eu preciso deixar ser conduzido. Porque da forma que eu fiz, do meu jeito, só deu errado. Então, o apadrinhamento, para mim, o poder superior, ele manifesta nesse terceiro passo. Eu diria que o meu conhecimento ainda é básico, né? No programa de 12 passos, tem um pouco mais de 2 anos de Irmandade, mas o mais bonito desse programa é que ele não tem limites. O autoconhecimento, ele não tem limites. O programa, para mim, né? Para os momentos aí de aflição, diria que o programa, ele basicamente, para mim, Roger, ele me ajuda ou me auxilia a me treinar, a lidar com as situações da vida. Na verdade, eu nunca vou ter controle sobre as situações da vida. As situações da vida vão sempre acontecer, independentemente da minha vontade, mas o programa me ajuda a perceber, identificar e a ter algum nível de controle sobre essas situações, sobre mim mesmo e não sobre as situações. O que mais eu destacaria como de ajuda, né, do programa, ou como ele pode ajudar, é a continuidade, persistência, insistência. As reuniões, né, o tratamento, o programa, nem sempre eu vou com vontade. Às vezes eu vou sem vontade, e às vezes eu vou até contra a minha vontade. Eu acho que o que faz a diferença é, independentemente da minha vontade, dar continuidade.
Essa é a minha sugestão. Obrigada. Você, senhora Lemos, nos momentos de aflição, né, e com certeza em 28 anos de mandato, tem um bom conhecimento e o estudo do 12 Passos, né? Conta um pouco para nós como que esses 12 Passos te ajudam na tua recuperação. Obrigada, Maria. Então, com 28 anos de Jogadores Anônimos, eu cheguei à conclusão que os 12 Passos, para mim, é uma, digamos assim, é uma faculdade sem diploma. Porque nesse programa eu aprendo, né, a controlar todos os meus passos de vida, porque é um aprendizado. Os passos de 1 a 12 têm para cada um de nós um ensinamento. E eu venho aprendendo nesses passos que não é só parar de jogar. Os passos também te dão qualidade de vida. Os passos te ensinam a ser uma pessoa melhor, te ensina você a ser mais suave, mais light. É isso que eu me encontro hoje em Jogadores Anônimos. Ouvir a senhora Lemos falar, para mim, é uma questão de espelho, sabe? Hoje eu tô 7 meses, né? E alguns dias, longe da primeira aposta, e vejo o depoimento dela de 28 anos. Então, quer dizer que o 12 Passos funciona. Muito obrigado, tá, senhora Lemos? Obrigada, é isso mesmo. Independente do tempo, estando longe do jogo, é só por hoje. Essa Irmandade é sempre um dia de cada vez, né? Aqui nos 2 exemplos de 7 meses, de 28 anos. É isso mesmo, é só por hoje. Um dia de cada vez. O ontem não existe e o amanhã só pertence a Deus. É muito importante, né, na minha opinião, deixar claro que existe uma vida abundante e maravilhosa após o jogo. Com essa programação, a gente que entra aqui no programa porque perdeu muito dinheiro, a gente consegue perceber que tem muitas coisas mais importantes do que o dinheiro. Então, a nossa recuperação, ela vai se tornando um modo melhor de viver. É dar mais valor às pequenas coisas, né? Correto. E vocês presentes que estão aqui no nosso primeiro Pode Já, de Jogadores Anônimos, gostariam de fazer alguma pergunta aos participantes da nossa mesa de hoje? Sim. Eu vou... Nome, por favor? Meu nome é Francisco. Sou Francisco. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pode ser respondida por qualquer um de vocês, mas eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para o Antônio. Antônio, muito obrigado, tá? E a pergunta que eu gostaria de fazer para você quando disse que a doença é do pescoço para cima, eu aqui entendi que a doença não é física. Tá? Você poderia me responder alguma coisa dentro do seu conhecimento dos 12 passos? Muito obrigado, Francisco, pela pergunta. A compulsão pelo jogo, segundo os 12 passos de Jogadores Anônimos, é uma doença de natureza emocional, crônica, progressiva e que não tem cura, mas que tem tratamento, que pode ser detida através da prática dos 12 passos. É assim que nós temos um entendimento sobre ela. Obrigado. A outra pergunta é se existe alguma coisa referencial na primeira reunião de vocês, alguma coisa que vão levar para vocês que vai ajudar na identificação de vocês com o jogo. Tá, eu vou dizer que nós quando chegamos, né, não sei se eu posso falar dessa maneira, que eu sou público, primeira coisa que falam para nós, 20 perguntas. Então era isso que eu gostaria de saber. E leitura de primeiro passo. Eu não sei como desenvolver a pergunta, e por isso que eu perguntei se existe, vamos colocar assim, um princípio, tá? Se existe
um diagnóstico que marque a primeira reunião do jogador? Então, eu posso responder a sua pergunta por mim. Quando eu cheguei em Jogadores Anônimos, me disseram que eu era portadora de uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E isso me aliviou muito. E ele me esclareceu também que era só um dia de cada vez. E outra coisa, mais uma coisa que eles falaram para mim, que eu era a pessoa mais importante daquele dia, com a minha chegada. Obrigada, Francisco. Roger, você gostaria de responder também? Eu gostaria de complementar essa segunda pergunta sobre o diagnóstico, né? A primeira reunião. A primeira reunião, ela geralmente tem um formato em que se dá muita ênfase na leitura do primeiro passo de recuperação e na leitura das 20 perguntas. Hoje foi discutido aqui no podcast em que momento eu, Roger, percebi que estava sendo acometido por essa doença. E eu respondi que eu só vinha perceber isso depois de ingressar na Irmandade. Eu admiro muito as pessoas que chegam à Irmandade admitindo ou percebendo que alguma coisa nas suas vidas não está indo bem, que o jogo está prejudicando, que ela está com algum problema. Eu admiro muito, porque é difícil perceber que essa doença, que a pessoa é portadora dessa doença. Não há exame de sangue, não há tomografia, não há exame de raio-x. O diagnóstico, ele é verbal. Seja no psicólogo, seja no psiquiatra, de acordo com o que o paciente relata, o profissional vai tentar identificar. Então, o primeiro passo, as 20 perguntas, são um guia, talvez uma diretriz para o adicto começar a perceber, a entender se é ou não portador dessa doença. Obrigada. Obrigada, Francisco. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Meu nome é Sérgio, eu sou do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta à mesa. Qualquer um de vocês acho que pode responder. Da minha doença, eu entendi que além de eu perder financeiramente, além de eu perder moralmente, eu percebi que a minha espiritualidade praticamente não existe quando eu estou jogando, né? Vai a zero. Eu não creio em nada, só creio na minha arrogância, na minha prepotência diante do jogo. Então eu queria fazer uma pergunta: como vocês trabalham na Irmandade a recuperação dessa espiritualidade que cada um de nós precisa ter? Obrigado, Sérgio, pela pergunta. A doença, ela é física, mental e espiritual, né? Então, a partir do momento que nós andamos alinhado, que nós participamos de reuniões, é sugerido que a espiritualidade, cada um procura o seu bem-estar comum da melhor forma. Ela não existe uma matemática exata, sabe? Porque às vezes o que é bom para mim não pode ser bom para o companheiro, mas pode ser por outro, porque a programação ela é por identificação. Então, essa troca de experiência faz com que o nosso alicerce espiritual ele se aumente cada dia de uma reunião. Por isso que o segredo está na próxima. Só para dar a minha opinião, a pessoal, né? Serenidade, coragem e abstinência, né? Serenidade, coragem e sabedoria. Esses três pilares estão na nossa oração da serenidade. Então essa oração a gente faz sempre no começo e no final da nossa reunião, porque a espiritualidade que essa oração nos dá tira muita coisa que poderia atrapalhar uma reunião. Agora você tocou num ponto importante, né? Oração. Precisamos lembrar também que a nossa Irmandade de Jogadores Anônimos, ela não é religiosa, né? Serve para qualquer
tipo de religião, seja ateu, seja agnóstico, todos sempre serão bem-vindos. Isso Correto. A espiritualidade está nos nossos sentimentos mais limpos e profundos. Mas é isso aí. basta se crer num poder superior a nós mesmos, né? Correto. Mais uma pergunta. Primeiro ali. Olá, tem uma pergunta. Ao irmão Paulo H, da mesa. Qual o seu nome, por favor? Eu sou o Xavier de São Paulo. Eu fui um jogador 18 anos. Conheço a Irmandade há 3 anos e meio. Estou na minha segunda etapa dentro da Irmandade. E eu percebo que comigo eu tive muitos problemas com recaída. Tive a minha primeira etapa e um dos motivos foi esse de eu ter dado as costas. E eu percebo aos ingressantes a dificuldade, né, que tem com a recaída. Então eu gostaria que o irmão Paulo H falasse um pouco sobre isso, para dar força a quem está chegando, não desistir, né? O que vocês tratam, como vocês tratam, e o que você pode nos dizer sobre recair, né? Muito obrigado. Então, quando eu entrei em Jogadores Anônimos, esse era o meu maior medo, meu maior receio, recaída. Então, eu ouvia muito dos meus irmãos, eu também, né? Fui agraciado que eu entrei num grupo que já tinham irmãos desde o início da Irmandade. Então, eu já entrei num grupo que tinha irmão com 10 anos, né? Então, o que acontece? O meu medo de recaída me fez ouvir aqueles irmãos. Se envolva com os serviços da Irmandade. Eu comecei a pegar a linha da vida, pegar a coordenação depois de 3 meses. Isso realmente ajuda muito. Olha só, não existe desculpa para não ir à reunião. Aquilo entrou, graças a Deus, na minha cabeça e eu queria ir a toda reunião possível. Claro que tinha reunião que tinha aniversário da família, que é muito mais, é tão importante quanto a Irmandade, a nossa família, que também é um pilar que nos ajuda muito. Então, eu segui aqueles conselhos para conseguir algumas 24 horas e tendo a certeza que é um dia de cada vez. Não adianta eu querer subir 10 degraus, eu tenho que subir 1 degrau de cada vez. É isso aí. Obrigada. Roger, você pode falar para nós um pouco também sobre o processo de recaída? Difícil falar sobre recaída, é um tema muito importante, mas difícil de ser abordado. Mas ao mesmo tempo em que é difícil, é necessário porque a Irmandade de Jogadores Anônimos, ela é composta de jogadores compulsivos. E isso faz com que seja inevitável as recaídas. Eu disse inevitável para a grande maioria, inclusive de membros de Jogadores Anônimos. Isso ocorre muito. Isso não é um problema. Recair, ou deslizar, ou ter um lapso, isso não é um problema. O problema é quanto tempo vai durar essa recaída. Quanto tempo o irmão vai se afastar da Irmandade, vai virar as costas para a Irmandade e vai continuar recaindo. Hoje, eu diria que com pouco tempo de recaída, a destruição pode ser gigantesca. Então, eu diria que o mais importante é recaiu, volte o mais rápido possível para uma reunião. Obrigada, Roger. Acredito que realmente, se acontecer, a gente espera que não aconteça a recaída, né? Mas o importante é voltar. Volte na sala, a qualquer tempo vai ser sempre bem recebida, né? Eu sou uma jogadora compulsiva. Eu estou na Irmandade há 18 anos, né? E também estava aqui, viu, gente, na conferência. O que eu entendi para mim quando eu cheguei na Irmandade, eu ingressei de uma maneira um pouquinho diferente, porque quando eu fui na Armênia para poder fazer o ingresso, não tinha um grupo, estava acontecendo exatamente algo parecido com isso, porque era uma reunião de serviço e estavam combinando algumas coisas novas. E eu não ingressei no grupo, eu ingressei naquela reunião de serviço
e conto o meu tempo pela inauguração do Grupo São Miguel, porque quando inaugurou o Grupo em São Miguel, aí eu fiz o meu ingresso. E para mim foi importante essa questão das 20 perguntas, porque foi nessas 20 perguntas, 3 delas que eu identifiquei que eu era um jogador compulsivo. Mas também é importante saber que a Irmandade não dá laudo e não faz diagnóstico, segundo a Organização Mundial da Saúde. A doença, o jogo é uma doença patológica, classificado no CID-63, classificado no Z67, eu acho, o jogo patológico. Nós não fazemos diagnóstico enquanto jogadores anônimos, mas somos portadores dessa doença e os 12 passos é uma ferramenta para que a gente consiga lidar, aprender, superar, mudar e estagnar uma doença que pode levar à loucura, à morte, né? E todos os seus processos. Então, essas perguntas, eu gostaria de falar 3 delas, porque 3 delas foram absolutamente importantes para a minha vida, da minha família e tudo aquilo que me rodeia, assim, até o dia de hoje. Para mim, foi essa, se alguma vez o jogo já havia causado infelicidade na minha vida familiar. E minha família estava totalmente destruída, desestruturada, afundada em dívida. Quando eu ouvi essa pergunta, para mim ficou claro que eu tinha algum problema e que esse era meu grupo de pertences, que eu precisava ficar aqui. Essa número 8 também, desse folhetinho, após um ganho, você sentiu uma forte vontade de jogar mais. Esse era o meu carro-chefe para voltar para jogar. Porque eu ganhei e aquela sensação de ter ganhado me fazia voltar. E o pior, ela não me fazia só voltar. Ela me fazia ficar sentada naquela mesa para experimentar aquilo até o dia amanhecer do dia seguinte e pôr toda a minha segurança de vida em jogo. Então esse folheto para mim, de Jogadores Anônimos das 20 perguntas, é a forma mais fácil que eu tenho de me perceber dentro dessa condição. Então era essa observação que eu queria. Obrigada, viu? Sim. Meu nome é Juliano, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais de 17 anos pertencente, frequentando. Eu queria saber o seguinte, a gente entra na primeira reunião, primeiro passo, 20 perguntas, a gente sai totalmente desfocado, com uma confusão total. Aí eu quero saber o seguinte, ó, depois disso, na próxima semana ou na próxima reunião, vocês colocam o detetive atrás da gente para ver se eu vou jogar ou não? O que vocês fazem? Não, porque assim, ó, eu não sei, eu tô entrando hoje. O que vai provar, o que vai fazer eu voltar semana que vem? Vocês vão colocar detetive, vocês vão rastrear meu celular para ver se eu tô jogando, né? Como é que funciona isso? Então, eu posso responder. No momento que eu entrei, eu não pensei nisso, se tinha detetive ou não tinha. Eu queria parar de jogar. Para mim, era essencial parar de jogar. Se tinha detetive, se ia botar, não fez diferença nenhuma. E a minha primeira semana foi uma coisa assim extraordinária. No segundo dia, eu já tinha respirado fundo, já tinha começado a brincar de parar de jogar, e foi maravilhoso. Então, eu aconselho quem quer parar de jogar, vamos brincar de parar de jogar, porque funciona. Juliano, obrigado pela pergunta. A Irmandade, ela tem um tripé, né, que ela é seguido por boa vontade, mente aberta e honestidade. Essa honestidade não é com o companheiro, essa honestidade é consigo mesmo. E eu costumo dizer, eu não consigo fugir de mim. Então, se eu for desonesto, independente de quem veja ou independente de onde eu estou, eu vou me carregar pro resto da vida. Então, eu tenho que ser honesto comigo. A partir daquele momento que eu dou o primeiro passo, é eu, meu poder superior e minha boa vontade. Eu tenho uma forma de pensar pessoal. O 12º passo, ele fala, né? A gente ligar para os irmãos. Então, quando chega um ingressante no meu grupo, independente de quem está secretariando, se eu
conseguir identificar alguma coisa daquela pessoa, eu consigo anotar o telefone daquela pessoa. E essa experiência de no dia seguinte ligar para a pessoa, eu não conheço um ingressante que não se emocione com uma ligaçãozinha no dia seguinte. Olha só, eu queria só te dizer que para mim está dando certo. Muito obrigado por você ter vindo ontem. Isso faz uma diferença tremenda, na minha opinião. Mais uma pergunta? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Reis, de São Paulo, 9 anos e alguns dias aí abstinente. Concepção e ponto de vista, jogador compulsivo ele não quer ganhar nem perder. Sabe o que ele quer simplesmente? Jogar. Porque se ele está ganhando, ele vai continuar jogando para ganhar mais, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se ele está perdendo, ele vai continuar jogando para recuperar, e eu também não tenho nenhuma dúvida disso. O que vocês gostariam, o que vocês poderiam dar uma espalhada em relação a isso? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Reis. A doença, ela é física, mental e espiritual. Nessa parte mental, a nossa mente, ela foi programada ao vício de prazer imediato. Então, aquele momento de você ganhar ou perder não faz mais a diferença. A mente, ela tá mandando um comando que ela precisa de prazer imediato. Então, é muito importante isso, porque lá no meio da nossa recuperação, existe também a substituição da compulsão, que pode ser substituída não só por jogo, mas por diversas coisas. Gostei dessa referência. Jogador, ele não quer ganhar, ele quer jogar. Talvez. Mas eu diria que em algum momento da vida, né, na carreira de jogador, em algum momento quando essa doença começou a se desenvolver ou era pouco desenvolvida, ele jogava para ganhar. Ou ele buscava o ganho, ou ele sonhava com algum ganho, ou ele gostaria de ter algum ganho. Mas o fato é que a compulsão pelo jogo é uma doença, como foi dita, né, e como é conceituada, definida, é uma doença que atinge o físico, o emocional, o mental e o espiritual. E ao progredir e afetar todas essas áreas, o jogador compulsivo ele perde o desejo de tudo ou de nada. Ele não tem mais vontade de nada. E, portanto, eu diria que é uma verdade. Ele não tem nem vontade de ganhar, nem vontade de perder. Ele não tem vontade. Ele simplesmente acorda e joga. Ele acorda simplesmente para jogar. É assim que a doença se desenvolve. Obrigada. Então esse foi o nosso primeiro podcast de hoje. Gostaria muito de agradecer a presença do Miguel, do Roger, senhora Lemos, Paulo H. e Antônio. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas perguntas, obrigada aos ouvintes. Jogadores Anônimos é uma irmandade composta de pessoas que compartilham suas experiências. O único requisito para fazer parte dessa irmandade é o desejo de parar de jogar. Não há mensalidades ou taxas para tornar-se membros de Jogadores Anônimos. Nosso objetivo principal é parar de jogar e ajudar outros jogadores compulsivos a fazerem o mesmo.